A Lua já saiu daquela quadratura com Marte, né? Já não reforça o Sol-Marte que está em quadratura. O Mercúrio tá em Libra, se aproximando de bom aspecto com Marte. Esse bom aspecto aqui é um raciocínio estratégico. Se eu quero vencer essa situação, mas para eu vencer essa situação eu tenho que formar aliança com aquela criatura ali, que eu não gosto muito, mas é o único jeito de eu ultrapassar essa condição de obstrução. Então vamos tentar chegar a um meio termo. Então é um pensamento estratégico formidável que isso aqui pode promover em várias instâncias individuais ou coletivas, né? Indivíduos de grande representatividade e outros que estão trabalhando só com um pequeno grupo de pessoas. E o Marte aqui em bom aspecto com Júpiter é uma formação de potência, de força, de ação entusiástica, de ultrapassagem de obstáculos com muito maior facilidade. O Vênus em oposição com Saturno, que está nessa quadratura que tem aqui com Urano, ainda é o prolongamento daquelas condições nefastas para acordos e afetos. Só que essas condições nefastas já estão ganhando ali um pouquinho de alternativas laterais. Se um não consegue dialogar bem com o outro, outro vem mediar. No caso aqui, ó, outro que está interessado comercialmente, né? Não, para de brigar ali, senão eu não vendo, senão eu não produzo, né? Deixa eu falar para você, deixa eu falar no seu lugar, né? É mais ou menos essa condição. E o dia 29, segunda-feira, a Lua vai fazer conjunção com Mercúrio em Libra, eles já estão, vai formar ali uma oposição com Júpiter. É um dia exagerado ali nas ênfases que as pessoas dão, assim, pode contar comigo, pode contar que nós vamos fazer, tudo vai dar certo, é só ter confiança, basta acreditar que você consegue. Aí dá com os burros na água, né? Porque o excesso de confiança, na maioria das vezes, é isso que acontece. Uma vez ou outra a pessoa dá uma sorte danada, mas isso aqui é um aspecto de excesso de confiança, né? A pessoa às vezes releva alguns detalhes importantes e quebra a cara exatamente com aquilo. É tipo assim, para você ir à praia, use um chinelo, né? Use uma sandália, né, para você ir à praia, porque o chão vai estar quente no verão. A pessoa, não, vai dar tudo certo, é só a gente pisar na parte branca da calçada, porque ela esquenta menos. Só que se você está no verão de 40 graus, 42 graus, a parte branca vai fritar ovo, mesmo assim, né? Então é a hora que a pessoa se ferra porque ela teve excesso de confiança. Atenção para o dia 29, segunda-feira. O Marte aqui e o Sol, nos dias 28 e 29, estão em quadratura exata, né? O dia 29 já está se desfazendo, mas dia 28 está brabo a beça. É um dia de bastante desentendimento. E a Vênus aqui em oposição com Saturno não ajuda muito. O bom aspecto de Marte com Mercúrio é o que, ao lado dessas discussões, promove o bom debate, aquele debate acadêmico em que eu discordo disso, não, mas eu discordo disso aqui. Então, peraí, temos um meio termo aqui, não é que nós estávamos certos o tempo todo, né? É aquela hora em que o debate promove conhecimento. E aqui, no dia 30 de agosto, 30 é terça-feira, 31 de agosto, quarta-feira, para a gente finalizar a leitura do mês todo, né? Esse bom aspecto de Mercúrio e Marte vai se mantendo, vai até se tornando mais exato aqui, que o Mercúrio está se aproximando ainda mais do aspecto exato. O Sol já está desfazendo, já está se distanciando dessa quadratura, então a fonte de conflito diminui. Vênus também está se distanciando da quadratura T, já acabou. A virada de agosto para setembro só vai ter ali as condições dos 5 retrógrados ali como fatores turbulentos, como fatores de recuo, né? Que é uma coisa já esperável, inclusive aqui no Brasil por causa das eleições, mais ainda, né? E nesse caso aqui, pelo menos na virada do dia 31 de agosto para dia 1º de setembro, temos um pequeno período de uma quase paz, né? Não fosse essa quadratura aqui com Plutão, que é intensa, que é cheia de mágoas e de memórias traumáticas do passado. E com isso a gente conclui o mês de agosto todinho, detalhe por detalhe.
quem está assistindo aqui agora, em termos de Holandaverso, né, a partir de amanhã essa live aqui na íntegra vai estar disponível apenas para os participantes do Holandaverso. Porque uma coisa é a live na íntegra, essa que vocês estão assistindo hoje, vocês vão ver ela inteira. E outra coisa vai ser, quem é participante do Holandaverso vai poder assistir isso aí na íntegra o tempo todo. Depois, quem não participa vai ver sempre os trechos semanais. No Holandaverso você tem acesso a conteúdo exclusivo, esse e outros, né? Vários outros. Você pode consultar, inclusive, a seção Tira Dúvidas da nossa plataforma de curso, em que a gente publica as perguntas dos alunos de tudo quanto é curso que a gente dá na escola, tem a formação completa lá. Né? Qualquer coisa é só olhar lá, com as minhas respostas para cada dúvida. E pode ser que uma dúvida que você tenha já há um tempão, em astrologuês, tanto um astrologuês mais leve, mais iniciante, quanto um astrologuês pesado, aquele mais complicado, né? Pode ser que essa dúvida aí que você tem há tempo já tenha uma resposta publicada por lá. Então se inscreva aí no Holandaverso, fica sabendo aí como é que é para se inscrever. Dá uma olhadinha aí no chat, quem está assistindo vai ver como é que é. A gente vai começar aqui a nossa live da Agenda Planetária, marcada aqui, calculada para setembro de 2022. A data de hoje, 27 de agosto de 2022, quando a gente se encontra aqui, nós vamos mostrar, como sempre, o mapa astrológico em movimento aqui, sempre com aquele zodíaco solar, para quem não está acostumado. Essa live, como sempre, não custa nada lembrar, é um oferecimento aí da Escola Carlos Holanda Astrologia, que leva aqui o nome deste que vos fala, e fica aí o convite para todos conhecerem a escola em carlosholanda.com.br, lá no site, conhecerem o site, os serviços, a escola e tudo mais. Fazendo um resumo rapidinho aqui para o mês, e todo mundo que está acostumado aqui a vir para a Agenda Planetária, mais uma vez bem-vindo. Quem não está acostumado, está vendo aí o desenho desse mapa, que não é um mapa localizado numa região, ele é um mapa com zodíaco solar, de 0 de Áries a 29 de Peixes, mostrando só as posições planetárias por signo e os aspectos que vão sendo formados. Não estamos fazendo uma leitura de horóscopo, né? Não é uma coisa horoscópica, signo a signo, né? Mas uma leitura mais ampla, envolvendo fatores que são planetas lentos e outros que são planetas rápidos, fatores rápidos desencadeando situações. E nós vamos ter um mês aí, mês de setembro, bom, aqui no Brasil, toda a expectativa, né, 30 e pouquinhos dias só até a chegada das eleições presidenciais, então o país inteiro está em alvoroço. A gente aqui não vai precisar abordar isso com tanta veemência, temos outros vídeos, temos outras participações, outras leituras a respeito, e vamos nos concentrar aqui nessa leitura desses fatores que vão atingir a coletividade, né, a tonalidade coletiva, a atmosfera mental, e que é uma coisa que vai atingir todo mundo no mundo inteiro, e também algumas tendências que vão se concentrar em pequenos grupos, em pessoas que tenham determinados tipos de configuração, um ou outro signo que vão ganhar um pouquinho mais de ênfase ao longo do mês, né? Então é um mês que tem várias turbulências, né? Temos inclusive turbulências esperadas por causa dessa ansiedade aí, desse ciclo que o Brasil está vivendo, mas como eu disse, nós estamos fazendo uma previsão que vai além do território brasileiro. Além disso, eu já falei que nós vamos ter Mercúrio retrógrado nesse mês. E antes de iniciar o mês, nós tivemos aí a Lua Nova em Virgem, né? Aconteceu uma Lua Nova de Virgem, fazendo um aspecto difícil à beça, uma quadratura com o Marte, né? Que é um desencadear, uma guerra de versões, de confrontações narrativas. Isso é bastante frequente quando esse tipo de coisa ocorre. O efeito desse aspecto que ocorreu ainda em agosto, ele vai se prolongar por várias semanas ao longo de setembro. E mais lá para o fim de setembro, por volta do dia 25, nós vamos ter, no dia 25 de setembro mesmo, nós vamos ter a Lua Nova em Libra. Tá?
e o que significa que são dois fatores atuando de modo importante, né? São dois desencadeadores de processos. Temos aspectos mais tensos, aqueles bem exagerados, aqueles bem que necessitam de reformulações no pensamento, aqueles que vão requerer mais colaboração, que vão clamar por diálogo, pela necessidade que a gente tem de conviver com o diferente. Então, é um mês que, embora não seja absolutamente explosivo, ele tem pontos ali bem complexos, mas também temos várias oportunidades que a gente vai enumerar aqui. E esse aqui é o mapa que está calculado para o dia 1º de setembro. Nós hoje vamos começar a falar sobre o dia 1º de setembro. Dia 1º é uma quinta-feira. Um dos aspectos mais interessantes que nós temos ainda é esse que vocês devem estar enxergando aqui, a quadratura de Urano em Touro com Saturno em Aquário. Saturno está retrógrado e está, como eu venho dizendo já há alguns meses, né, nos nossos últimos encontros, eu venho alertando para essa proximidade, né? Quanto mais perto essa quadratura estiver, maiores são os efeitos, né? Quanto mais perto do grau certo, né? Maiores são os efeitos do que isso aqui representa. Entre outras coisas, a divergência entre sistemas muito conservadores, divergências entre discursos, questões narrativas, problemas de interpretação histórica, enfim, convulsões sociais, sobressaltos econômicos, melhorias aqui. Daqui a pouco tem um problema repentino para resolver. Isso aqui também está associado aqui, isso aqui está diretamente relacionado com o grande sobressalto que é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então isso é ainda o aspecto mais marcante, digamos assim, porque ele está no pano de fundo de todos os demais. É a configuração mais importante aqui do momento. Esse fator aqui que é Urano, está pertinho do nodo, né? Está muito pertinho do eixo dos eclipses que ocorrem esse ano. Um dos eclipses, o primeiro eclipse solar desse ano ocorreu dia 30 de abril e teve um eclipse lunar dia 16 de maio, ambos em Touro e Escorpião, né? No eixo Touro e Escorpião. Então, qualquer coisa que tocar nesses pontos vai ganhar bastante relevância. Quase sempre é uma coisa que sobressalta. Os planos não é que necessariamente vão por água abaixo, mas vão ser redirecionados, vão ser mudados de perspectiva, uma série de imprevistos vão ocorrer. O importante é que, quando os imprevistos ocorrerem, que as pessoas que estão envolvidas em algum projeto, em alguma coisa em que um dependa do outro, tenham o máximo possível de transparência, porque se não houver transparência, você vai gerar uma animosidade, muitas vezes desnecessária, de forma que depois você não vai conseguir nunca mais recuperar a confiança, a credibilidade quando tentar contactar essas pessoas. Tem que haver o máximo possível, né? Assim, o máximo possível não, tem que haver transparência e ponto final, né? Não tem como ser de outro jeito. Esse mapa que está aqui, está parado aqui no dia 1º de setembro, né? As configurações desse dia 1º de setembro são o Sol em Virgem, o Mercúrio, que já tinha ingressado há alguns dias em Libra, a Lua em Escorpião, e nesse dia aqui, o dia 1º de setembro, que é uma quinta-feira, a Lua já vai formar ali uma oposição com Urano. Temos alguns aspectos tensos ali formados entre Mercúrio, a Vênus e Saturno. Vênus já está desfazendo já esse aspecto difícil com Saturno, né? Então temos dois fatores ativos aqui, ó, Lua, Urano, Mercúrio, Júpiter, que são, por um lado, turbulentos, outros ligados a desentendimentos, a questões de certezas absolutas versus o benefício da dúvida. Estão todos em ação. E o Sol também, que formou um pouquinho antes do dia 1º de setembro uma quadratura com Marte. Aliás, como eu disse, a Lua e o Sol, né, a Lua nova que ocorreu ali no comecinho de Virgem, formava ali um aspecto difícil com Marte, né? Foram dias bastante turbulentos antes mesmo do mês começar. Mas como era uma Lua nova, e como a Lua nova determina uma grande parte ali do pano de fundo, né, do cenário do mês, temos um mês conflituoso, cheio de turbulências, com várias situações que
assim, turbilhões um atrás do outro, né? Várias situações que vão merecer um sangue frio danado, né? Vão merecer uma, uma, uma abordagem um bocado mais lúcida, um bocado mais sóbria. No contrário, as pessoas vão ficar utilizando retóricas muito boas, mas com propostas absolutamente irracionais para defender o que querem, né? Todo mundo querendo desqualificar o raciocínio do outro, achando que o outro está menos inteligente, está mal informado e assim sucessivamente. Isso é uma tendência, uma característica do conflito entre o Virgem e os Gêmeos, né? É muito comum isso acontecer. Não bastasse isso, logo nesse dia 1º de setembro, a oposição entre Mercúrio e Júpiter ainda recrudesce essa tendência, porque as questões voltadas aqui para os saberes, para as formas de se comunicar, para as maneiras de asseverar determinados dados, compartilhar, que são questões que dependem muito ou de saber científico, ou de uma comprovação, ou de uma constatação, e que, volta e meia, estamos diante de uma semana com informações truncadas, coisas confusas, perdas de referenciais, exageros. Sabe quando a pessoa vai contar um caso, alguma coisa que ele viu, então para florear o caso, a pessoa conta algo muito mais colorido, muito mais floreado. Às vezes é assim, o sujeito tropeçou, quase caiu. Aí quando o cara vai contar a história, o sujeito tropeçou, caiu, quebrou os dentes, foi levado ao hospital em coma, né? Então a coisa fica exagerada com esse aspecto aqui. Então o dia 1º começa com isso, talvez seja um dos fatores mais interessantes, né, de levar em conta, e vai ficar essa tendência, ela vai se estender, ó, dia 1º, dia 2, que é sexta-feira, dia 3, dia 4, que é o domingo, já começando ali a semana propriamente dita, né? Até o dia 4, dia 5 ainda temos essa tendência muito marcante, até o dia 6, ó. Até o dia 6 de setembro, essa tendência do quem conta um conto aumenta um ponto, está muito marcante, está muito forte. E é frequente as pessoas às vezes se desentenderem por causa de... alguns são meio mitômanos, né? Vão inventar mentirinhas que se acreditam serem mentirinhas brancas, né, aquelas mentirinhas suaves, e às vezes aquela mentirinha ali vai criar um alvoroço danado. Então tem que tomar um cuidado danado com a ética, com as questões que vão ser abordadas, ainda que sejam conversas bastante informais, porque toda coisa que é colocada durante uma fase como essa prolifera com uma velocidade absurda e as pessoas ficam com dúvidas, como a informação vem truncada ou então vem meio exagerada, aí cada um vai aumentando um pouquinho, né? Essa é uma tendência que esse aspecto traz. Muitas vezes isso aqui mostra desentendimentos entre pessoas ligadas aos meios educacionais, meios de comunicação. Isso, vou repetir, embora hoje seja dia 27 de agosto, enquanto estamos transmitindo, estamos falando aqui da primeira semana de setembro, né? Começando ali do dia 1º de setembro, quinta-feira. Outro ponto aqui importante é que a Lua ali está em Escorpião, oposição com Urano, ainda é um dia um pouquinho mais tenso. A Vênus está em oposição com Saturno, mas está se desfazendo. Olha, a Vênus está em 25 graus, Saturno está em 20. Planeta mais rápido aplica aspecto ao planeta mais lento. Então, Vênus, que é mais rápida, não está retrógrada, né? Também, então ela está se afastando da potência, da exatidão do aspecto, e essas condições ali de interrupções em alianças, esfriamento nos relacionamentos, as dificuldades em estabelecer concórdias em função de comportamento de retranca, né? Isso tudo também já está dissipando, já está melhorando um bocado. E a gente, apesar desses exageros aqui de Mercúrio e Júpiter, a semana também, eu vou mostrar aqui os dias avançados, olha aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, olha aqui, ó. 7, 8, 9, 10, até o dia 10 ainda, e um bocado mais à frente, o Mercúrio, um pouquinho antes de ficar retrógrado, ele vai manter a semana inteirinha com esse excelente aspecto com o Marte. Tá? Toda a semana teremos o Mercúrio em bom aspecto com Marte. Ele vai ainda
ter alguns efeitos do que já foi descrito sobre o aspecto difícil aqui com Júpiter, mas esse aspecto aqui com Marte, ele não só vai durar esses 10 dias iniciais todinhos, como depois que Mercúrio retrogradar e voltar ao movimento direto, ele aqui no sábado ele já está estacionário, tá vendo? Ó? Tá vendo esse Szinho aqui? Pois é, ele está estacionário, ele já vai começar a retrogradar ou no dia 10 mesmo ou no dia 11, a gente vai ver aqui já. Aliás, vamos ver aqui, ó. Dia 11 já está retrógrado, ó. Mas no dia 10 mesmo, algumas horas adiante, depois do meio-dia, já pode estar retrógrado já. Então, temos a semana, inclusive com grande trígono no meio da semana, né? A Lua formando um baita de um bom aspecto aqui com Mercúrio e Marte. E o efeito disso, gente, é muito legal, porque é um estímulo. Eu já deixei aqui um pouquinho mais à frente, né? Vou voltar aqui para o dia 1º, mas depois eu vou avançando mais rápido. O estímulo mental, a rapidez de raciocínio, a facilidade que a gente tem de encontrar soluções. Aqui no caso, Mercúrio está em Libra, que é um signo voltado para o diálogo, que é um signo voltado para a conversa, para a persuasão, para o ceder, para ouvir um pouco mais, mas ele ainda está com o agravante para melhor, né, digamos assim. É uma contradição, né? Mas assim, o agravante para melhor de ter um bom aspecto com o Marte no signo que é regido pelo próprio Mercúrio. Isso vai ter ali o despontar de uma oratória brilhante para muita gente que já tem uma certa predisposição a ter o raciocínio mais rápido. Em geral, é como se a gente estivesse na atmosfera mental coletiva, a disponibilidade de bons debates, de boas conversas, de encontrar soluções racionais, de às vezes fazer alguma coisa na base do improviso, até para poder cobrir uma necessidade e sair muito direitinho o procedimento todo, né? Mercúrio em bom aspecto com Marte é muito bom para pessoas que estão assumindo colideranças, né? Coliderança, não é só o líder sozinho, colideranças pensantes, né, de cabeças pensantes, pessoas que estão produzindo intelectualmente, coisas por escrito ou através de oratória, pessoas que estão fazendo pesquisas científicas de ponta, gente que está colocando ou divulgando alguma descoberta, alguma coisa bem de vanguarda nessa fase. É excelente para a gente expor ideias em grupos de pessoas que têm entusiasmo suficiente e, ao mesmo tempo, um bocado de lucidez e capacidade de partilha, capacidade de ceder também para o outro um pouquinho da sua vez, né? E aí, nesse esquema de colaboração, talvez até dê para compensar aqueles exageros do quem conta um conto aumenta um ponto, né? Esse é um ótimo indicador. Para alguns também pode facilitar muito os trâmites entre grandes aventuras, talvez até com viagens e tudo, estudos acadêmicos, mas principalmente todo e qualquer tipo de aventura no campo da mente ou aventuras que vão ser feitas fisicamente, mas que estão sendo planejadas, muito bem planejadas e colaboradas agora. Tá? Então isso já vai ficar nos primeiros 10 dias de setembro com esse excelente aspecto de Mercúrio-Marte. É brilhantismo intelectual e boa retórica, sendo que não é um embate. Às vezes isso aqui, a gente vê isso muito no meio acadêmico, um bom aspecto de Mercúrio com Marte, ele equivale a uma coisa que no meio acadêmico é a provocação saudável, né? Que você está numa mesa redonda, você está realizando a apresentação de um trabalho e vem alguém na plateia ou vem alguém colega de mesa, né? E vai fazer, olha, deixa eu fazer essa provocação e esse assunto, e, né, dar uma alfinetada, sabendo que aquilo ali é importante e a pessoa que vai responder, ela até fica feliz porque aquilo ali pode dar a ela muito mais caminhos, né, muito mais recursos para que ela responda e abranja muito mais assuntos, né, com mais profundidade. E esse é um período em que as provocações elas são boas, né? Mas claro, tendo em vista os exageros aqui que podem ocorrer na semana. Marte em Gêmeos, a gente já viu, temos um vídeo aqui no canal totalmente dedicado a Marte em Gêmeos, porque ele é um fator tão relevante, não é porque ele está em Gêmeos, não é porque ele vai ficar 7 meses. São 7 meses, ele só sai dali em 25 de março do signo de Gêmeos. E isso tudo que Marte toca no seu trânsito é
altamente dinamizado, é potencializado, ganha força, ganha intento, ganha motivação, ganha direcionamento. Então é a mente, é o cérebro, é a produção intelectual, é a fala, às vezes falas ríspidas, abruptas, como o que pressupõe o que eu já mencionei sobre a lunação, que antecede aí o mês de setembro, né? A lunação em Virgem com quadratura com Marte. Que inclusive é uma coisa altamente esperável. Em época de eleição, a gente vê debates, pancadaria, um xingamento com outro acusações e tudo mais. Isso já seria esperável sem nada disso, imagine agora, né? Então, mas com o Marte em Gêmeos, a gente pode pensar nos prós e nos contras, né? Entre os contras estariam a competição desenfreada para se provar mais inteligente, mais certo e colocar os outros rebaixados como pessoas incapazes mentalmente. Por outro lado, temos assim, uma capacidade de ação intelectual fora do comum. E volta e meia, a Lua vai formar um gatilho ali de benefícios, mas são coisas assim que às vezes são quase imperceptíveis, porque tem manifestação macro, né, coisas muito grandes e servem muito mais como pano de fundo do que coisas mais regionalizadas, setorizadas. Então temos essa dificuldade aqui de Saturno com Urano e o Plutão aqui com Netuno, que estão por bastante tempo ainda. E o Saturno com Urano vai até mais ou menos o final de outubro, depois que Saturno voltar ao movimento direto, né? Vemos aqui, vamos passar para os dias à frente. O Sol aqui e a Lua estão em bom aspecto, o Sol já está se desfazendo ali da quadratura com Marte. Aqui no dia 2, eu já tinha mostrado ali outros dias em função do trânsito de Mercúrio, do trânsito de Vênus e de Marte. Mas olha aqui, ó, como a gente viu, né, esse bom aspecto de Mercúrio com Marte vai permanecer. A data mais confusa aqui na troca de informações, ou dos maiores exageros, ou das disputas ali sobre quem detém o maior status, ou a maior relevância, ou o maior endosso no seu saber, na sua sabedoria, é o dia 2 de setembro, quando Mercúrio e Júpiter estiverem com essa oposição exata. É uma briga entre a praticidade e a teoria, entre a crença e a constatação científica, é uma briga entre a filosofia e o fazer. É muito comum isso aqui, ter uma birra danada entre as pessoas que querem explicar tudo muito teoricamente, mas na prática ninguém nunca viu aquele negócio, né? É bom meter a mão na massa para ver se de repente aquela teoria se aplica durante uma fase como essa. Esse aqui seria o dia 2, o dia mais intenso desse aspecto aqui. Temos aqui 3 quadraturas também, 3 aspectos difíceis formados pela Lua, Lua-Vênus, Lua-Saturno, Lua-Vênus e uma oposição ali com Urano que já vai se desfazendo. Tá, é um dia um pouquinho mais difícil das pessoas chegarem a pontos conciliatórios, né? Pode ser um dia mais difícil. E olha que ainda tem esse compensador, né? Mais um dia aqui à frente, como eu disse, já vimos aqui vários dias de uma vez na primeira semana, estamos no sábado ainda, são os 3 dias de adendo à primeira semana de setembro, né? O sábado, dia 3 de setembro, a Lua já teria ingressado em Sagitário no dia anterior, vai enfatizar ali a posição de Júpiter em Áries, né? O que continua reforçando esse elemento aqui confuso, truncado, de disputas de sabedoria, pessoas que afirmam coisas às vezes muito amplas sem ter o detalhe na mão. Às vezes tem uma atitude um pouquinho fanática aqui, com o Júpiter mal aspectado, mas está cheio de compensações aqui. Temos um retângulo cósmico aqui também, retângulo místico, com bons aspectos de Lua com Júpiter, Lua com Mercúrio, o Mercúrio com Marte, Marte com Júpiter. Aliás, o Marte em bom aspecto com Júpiter, nesse dia 3 ainda está em bom funcionamento, né? Está intenso, apesar de já se afastar. É de muito vigor, isso é bom para atletas, isso é bom para quem está querendo empreender alguma coisa bem original, né? Algo que tanto vá na vanguarda dos setores de telecomunicações, até as vanguardas em áreas eletromecânicas, automotivas, coisas assim que possam assim, dar um turbo
no mercado industrial, no mercado, especialmente mercado automobilístico e outras maravilhas mecânicas e eletrônicas, né? É muito frequente isso aqui acontecer, embora alguém possa estar perguntando, mas não é Urano que rege isso? É Urano, mas o Marte está aqui em... Urano é um deles, né? Sistema de comunicação é Mercúrio, Marte rege a parte mecânica, explosão, calor, fábrica, motores, etc. E em Gêmeos aqui são os sistemas de distribuição e de transmissão, né? Com o Júpiter em Áries com os fatores de vanguarda.